Olá a todos, eu sou Adriana Tanese Nogueira e vamos falar de traumas. Os traumas são eventos que deixam uma marca na nossa alma. O trauma é uma experiência que acontece de forma geralmente repentina, nós não temos preparo, não sabemos o que vai acontecer, nos pega desprevenidos e é por isso que o trauma tem um efeito tão desastroso. Diante do trauma, a nossa reação para sobreviver, e aqui tem toda uma explicação psicológica que eu vou só acenar, mas em primeiro lugar, para nós podermos sobreviver, afastamos de nós a sensação do trauma, ou seja, nós criamos uma dissociação. Agora a parte técnica é a seguinte: a consciência, se for, engolida, por assim dizer, pelo sentimento traumático, ela se perde. E isso é assustador, porque sem consciência, nós praticamente estamos mortos. A morte é ausência de consciência. Então, o sistema psíquico, que é extremamente sábio, faz tudo o que pode para manter a consciência. Então, primeira etapa, na medida em que não temos preparo para aguentar o que está acontecendo, ou puxamos, ou empurramos de lado, ou deixamos de lado, e tentamos até fazer de conta que não aconteceu, que não existe. Então, depois do primeiro momento de inflamação, que é o choque, o trauma geralmente entra num estado de dormência, como se o sistema psíquico quisesse apaziguar-se, acalmar-se, né? Tipo, dormir, para que para recuperar as forças. Esse estado de dormência dura talvez a vida inteira. O trauma vai ficar conosco a vida inteira se ele não for trabalhado, ou seja, se ele não for enfrentado novamente no plano psicológico, desta vez, ou seja, não como uma experiência real, mas como uma experiência interior, que está dentro de nós, que está lá, e aguentado, sustentado, como se diz, né? Para que ele possa ser compreendido, integrado, assimilado, e nós possamos nos sentirmos mais fortes do que da primeira vez, até o trauma não dar tanto medo mais. E aí ele vai parar de existir, mas vai ter uma ferida, aliás, uma cicatriz. A ferida se fecha, mas a cicatriz permanece. Então, o trauma, durante esse período de dormência, ele é atiçado, ativado por determinados eventos que estão, de alguma forma, relacionados ao trauma. E de uma forma, às vezes, muito vaga para a consciência racional. Inclusive, quanto mais você afastou o trauma de você mesmo, ou seja, quanto mais a consciência se dissociou do trauma, mais difícil vai ser reconhecer aqueles elementos que podem estimular, despertar o trauma. Ao despertar, o trauma vai atuar como se as coisas estivessem naquele estado emergencial inicial. Então, a pessoa vai parecer bastante irracional e ela mesma não vai se entender. Um trauma deve sempre ser enfrentado, uma hora ele precisa ser enfrentado, porque mesmo na dormência, ele atua em nós. É como se tivesse uma parte da nossa casa, imagine a casa física, que é como a casa psíquica, uma parte da nossa casa na qual não podemos entrar. Às vezes nem podemos chegar perto dela. Não é confortável. A gente pode até se acostumar, mas é um acostumar-se desconfortável. Uma área de nós está e deve permanecer inacessível. Para trabalhar um trauma, é preciso de paciência, coragem e consciência da importância de fazer esse processo, porque estaremos libertando a nossa vida de tudo isso. Eu uso recursos para me ajudar e ajudar a pessoa a acelerar o processo, a sustentar melhor a transição, né, para a superação do trauma, mas a pessoa precisa se dispor, nada se dá para fazer, a gente está cheio de bons meios para evoluirmos, precisa querer, precisa chegar lá. O que que a gente pode fazer com pessoas com trauma, com a gente mesmo? Ter muita paciência, gente, a gente precisa aprender a olhar para a psique com mais respeito, respeito. A gente não sabe tanta coisa ainda. Então, se uma pessoa, ou se a gente mesmo, não parecer estar funcionando direito, parecer estarmos nos comportando, sentindo de formas
diferentes, estranha, temos que sempre lembrar que o que sabemos é muito pouco. Então, não é a psique que é maluca, é a gente que é ignorante. Então, precisamos ter mais delicadeza e respeito para com a psique, porque tudo, mas absolutamente tudo, é superável. E uma vez superado, nos torna muito mais fortes.